Vamos falar de Vasco. Seu Wilson, o senhor concorda que o Vasco não tem mais chance nenhuma de cair? Concordo não, cara. O time do Vasco tem chance de cair e como tem? Tem muita chance de cair. Primeiro que me parece que de alguma forma existe alguém, entre aspas, grande lá de dentro que fazem questão que o Vasco volte para a segunda divisão. Pontos que perderam, gols mal anulados, pênaltis não marcados a favor do Vasco, pênaltis marcados, mal marcados contra o Vasco. Então existe uma coisa de certa forma esquisita acontecendo nesse campeonato. E o time do Vasco, por sua vez, esses últimos 3 jogos não foi bem. Nem a sua última vitória, se eu não me engano, contra o América, que ganhou, mas não convenceu em nada. Aquele jogo desastroso contra o time do Santos, que ele foi goleado. E esse último jogo contra o São Paulo. É ruim empatar com o São Paulo? Não, cara, não é ruim não. Empatar com o São Paulo em qualquer hipótese, beleza, tudo bem. Mas só que o Vasco jogou contra um São Paulo que acabaram de ter sido campeão da Copa do Brasil, que chance quase zero de ser rebaixado e já tem sua vaga garantida para a Libertadores. Foi esse o São Paulo que o Vasco pegou, tá certo? Então, eu imaginei um Vasco cruel, nem que tivesse perdido o jogo, mas tivesse jogado como o Vasco deve jogar em sua residência, na sua casa. Eu achei o Vasco covarde, medíocre, um time fraco. Foi esse o Vasco que eu vi. A minha raiva não é do Vasco contra o time do Santos, foi uma fatalidade. Contra o América jogou mal, mas ganhou. Mas contra o São Paulo foi um time medíocre, fraco. Não é aquele Vasco que eu queria ter visto contra o São Paulo. Eu queria ter visto um Vasco, nem que tivesse perdido a partida. Mas eu queria estar chegando aqui e dizer, olha, mas o Vasco jogou como o Vasco da Gama deveria jogar dentro do São Januário. E eu vi um time covarde que se satisfez com um empate, me perdoe a força da palavra, mas fuleiragem, um empatezinho medíocre, ridículo, foi isso que o Vasco conseguiu e se achou satisfeito com isso. Se lá na frente cair, for rebaixado por 1 ponto, eu agradeceria esse jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo em momento nenhum veio massacrante, veio para cima, para dentro, jogou com tanta vontade contra o Vasco. Reconheço, jogou desfalcado o Vasco de 5 ou 6 jogadores, mas e daí? Foi a mesma quantidade de desfalque que também tinha o São Paulo, que vinha de uma comemoração de ser campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, tá certo? E que veio jogar contra o Vasco, que jogou em casa, precisando, necessitando desesperadamente de ganhar do São Paulo, e eu não vi aquela gana, aquela vontade que deveria ter tido nessa partida contra o time do São Paulo. Então, vascaíno que não concordar comigo, me desculpe, eu não estou aqui para agradar todo mundo não, mas eu achei sim um timezinho covarde. Esse jogo contra o São Paulo, se o Vasco for rebaixado por 1 ou até mesmo por 2 pontos, por 1 ponto principalmente, eu agradeço a essa derrota, a esse empate, na minha opinião, com sabor de derrota contra o time do São Paulo. Não pelo resultado em si, mas da forma como ficou satisfeito com um mísero empate. O Vasco daqui para frente não pode se satisfazer com o empate. O empate pode ser consequência da partida. Se você está insinuando, está indo para cima e você toma um gol, aí tudo bem. Mas você se satisfazer com um empatezinho de merda desse daí, que foi o que aconteceu contra o São Paulo, para mim foi fraco. E se vacilar, se jogar contra o Fortaleza, eu vou te dizer a dificuldade do Vasco qual é. Se jogar e por que ele deveria ter ganho do São Paulo? Porque se o Vasco tivesse ganho do São Paulo e empatasse amanhã, se eu não me engano é amanhã o jogo contra o Fortaleza, e o outro jogo é contra o Flamengo, clássico é clássico, e se conseguisse mais um empate com o Flamengo, seria bom, porque ele estaria somando
os 3 pontos contra o São Paulo, com mais um contra o Fortaleza, que não é de grande desvalia, e mais um do Flamengo seria 5 pontos. Agora você imagina se acontece dele conseguir esses 2 empates, aí com mais um do São Paulo, 3. O Vasco com 3 empates em uma sequência com 3 míseros pontos, vai afundar mais ainda no buraco do rebaixamento. E olha, vou te dizer mais um bem aqui. Se jogar contra o Fortaleza, medíocre, mediano, fraco e sem vontade, como jogou contra o time do São Paulo, toma uma enfiada, viu? O Fortaleza mete 3 nesse Vasco aí. Se jogar com essa vontadezinha que jogou contra o São Paulo, vocês vão me dar razão. Porque o Fortaleza mete 2 ou 3, mas bem rasinho. Sem falar do Flamengo. Sem falar do Flamengo. Então, se tem ganho do São Paulo, aí sim, o empate não seria de todo ruim. Porque vocês imaginem, empatar com o Fortaleza, na crescente que vem o Fortaleza, que só vai jogar a final da Sul-Americana daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias. Então, o Fortaleza vem inteiro e completar se querendo ganhar. É 10 dias ainda o Fortaleza ganhar. Então, não vem com essa que vai ter time reserva, não. Então, se o Vasco tivesse ganho, tudo bem. Mas como apenas empatou, se vacilar e perder ou empatar com o Fortaleza, que é um resultado normal, qualquer time hoje perder para o Fortaleza é natural, é normal. Eu não achei normal foi empatar com o São Paulo, que vinha de festa, que acabava de ganhar uma Copa do Brasil e que ia passar ele e o Vasco também quase um mês sem jogar, como está sendo aí até chegar amanhã. Quase um mês sem jogar. Então, que moleque de miséria foi esse, rapaz? Um time que ia passar um mês para poder jogar de novo e não jogou o jogo da sua vida. Então, Ramon Dias, um cara que eu tenho respeito e tenho admiração pelo que já mostrou no time do Vasco em outras partidas. Mas essas últimas 3 partidas são para serem apagadas da memória do vascaíno. Porque tem que voltar aquele Vasco de mais antes. Dessas 3, 4 partidas seguidas que ganhou, é aquele Vasco que a gente precisa que seja para poder não cair mais uma vez para o buracão do rebaixamento. E perder para o Flamengo é mais do que natural. O Flamengo vem empolgado, treinador estreando agora contra o Cruzeiro e depois vai pegar o Vasco. É óbvio que vai querer ganhar, que tem que estar bem, tem que estar na zona da Libertadores. Então, é normal que o Vasco ganhe, empate ou perca com o Flamengo. E se por azar perder e não sair de um empate, que é um resultado normal empatar com Fortaleza, e também perder. Aí tu já imaginou perder esses 2 próximos jogos? Imagina aí. Não é sendo pessimista, não. Eu estou apenas dizendo para você que ele pode, nesses 6 próximos pontos, conseguir um ou nenhum. E não é bicho de 7 cabeças nenhum. Bicho de 7 cabeças foi ter deixado de ter ganho do São Paulo. Para mim, foi a grande merda que o Vasco fez, foi não ter ganho do São Paulo. Não que o empate seja uma coisa desastrante demais, mas, pô, se você for ver pelo resultado que o São Paulo vem de ter sido campeão de uma Libertadores, que já está garantido, de uma Copa do Brasil e que já está garantido na vaga para Libertadores e que vem para um São Januário lotado, que em um dia só a torcida esgotou todos os ingressos, o Vasco deveria ter jogado como um gigante da colina. E me desculpe, Ramon Dias, e o vascaíno que não concordar comigo, também eu lhe peço desculpas. Não estou aqui para agradar ninguém, não estou aqui para agradar a todos, não, mas foi isso que eu vi, um Vasco medíocre, mediano, um Vasco que não foi aquele Vasco que a gente queria. Foi um pouco prejudicado? Foi, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teria que ter jogado com gana de quem quer realmente ganhar a partida. Então, eu vejo sim um grande risco, não é nem pequeno, do Vasco voltar para a segunda divisão. Infelizmente, é isso que eu vejo. Espero que não.